garotas e garotos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Eu tive muita vontade de conversar com vocês e eu fiz até um roteirinho para seguir, para não deixar passar nada. Eu tenho recebido comentários, pedidos de seguidoras que falam: Solange, você tem me dado um ânimo, um gás, né? Não para de falar. E eu sei que a gente precisa mesmo desse gás, né? Quero te dizer primeiro que o primeiro gás que nós precisamos vem da nossa fé no nosso Criador, que é Deus. Então, se você tem fé, o primeiro pensamento seu durante assim que se acorda, se for para Deus, é aquela primícia, né? É aquela entrega, aquele bom dia para o nosso Pai. Entregar o nosso dia para Deus, para que Ele nos guarde, nos guie, nos inspire, coloque pessoas bem intencionadas à nossa frente, que possa ser também pessoas que nós possamos ajudar, porque a vida é uma troca. Concordam comigo? Nós trocamos experiência, trocamos serviço, trocamos mercadoria, trocamos sentimentos, é uma troca. Então nós precisamos sim de receber de algumas pessoas e doar para outras. E às vezes, da mesma pessoa que a gente recebe, a gente doa também. Entendeu? Não pense vocês que são alunas que eu não aprendo com vocês. Aprendo muito. Tem coisas que eu passei a usar e que foi uma aluna que me despertou. E eu sempre falo. Eu não falo o nome porque eu não lembro o nome mais. Mas eu sempre falo, olha, isso eu aprendi com uma aluna. Exemplo disso é marcar o tecido. Quando eu tiver que marcar o tecido, usar um sabonete seco fininho. Eu aprendi com uma aluna. Vivia me estressando com os giz de alfaiate, com aquele lápis também, né, da gente riscar. Mas tem hora, por exemplo, se você vai trabalhar num tecido muito fino, o que acontece? Sai do lugar, né? Fica esquisito. O sabonete não. O sabonete não mancha. O sabonete, você passa em cima de um tecido grosso, em cima de um tecido fino, como um crepe Georgette, um crepe romeno, por exemplo, entendeu? E aí você consegue fazer as marcações que você necessita. Bem, gente, o que eu quero falar com vocês é como é que a gente vai ter sucesso. Todo mundo quer sucesso, não quer? Eu quero, você quer, todo mundo quer, seja na área que for, ok? Mas acontece uma coisa corriqueira na nossa vida que a gente não se atenta para ela. Sabe quando você começa, fica difícil, a coisa vai engasgando, você desanima e aí você para? Eu vou ter que ficar de óculos, não tem jeito. Você já pensou nisso? Pois é. Você sabe que quem tem sucesso nunca desiste? Pode até parar momentaneamente para fazer um balanço, para uma análise do que tem feito, porque também não adianta, né, gente? Você continuar fazendo a mesma coisa, sabendo que o trem tá dando errado e não detecta o que é que tá causando o erro final. Aí é ignorância. Concordam comigo? Então a gente precisa saber analisar os nossos resultados, ser honestas com o nosso desempenho, se nós estamos nos empenhando ou se nós estamos assim, sabe? Vocês concordam com isso? Comenta aqui. Ai, dá um like, né? Já se gosta, se quer continuar me vendo por aqui. Aí já dá um like, tá bom? Olha, comenta. O seu comentário é ouro para mim. É aquela troca, né? Como é que eu sei que você gostou? Como é que eu sei que eu posso te alcançar? Como é que eu sei que eu posso te ajudar?
né? Ou como é que eu sei que você não gostou do que eu tô falando? Também. Desde que seja um comentário genuíno, né? Não seja aquelas coisas de hater, de sei lá das quantas, porque esses eu não tenho paciência. Sabe o que eu faço? Deleto. Não dou nem papo. Antes eu dava papo e ficava nervosa, entrava na frequência daquela pessoa e aquilo me matava. Hoje, pluft, deleto. Entendeu? Simples assim. Agora, eu tenho respeito imenso por aquelas pessoas que realmente me respeitam também. Aí sim, aí nós estamos, né, de boa. Olha, nunca desistir deve ser uma frase que você põe assim na parede. Never give up, se você quiser ser um pouco mais chique, né? Ou então, nunca desistir do seu sonho. Vai, olha em frente, tá? E tem alguns macetezinhos que eu anotei aqui. Por exemplo, a gente costuma ser muito inflexível com a... E eu falo por mim também, tá, gente? Porque é difícil a gente permanecer fazendo e nada acontecendo. Esses dias eu vi uma menina perguntando: como é que eu começo na costura? Porque todo lugar que eu vou precisa de ter experiência. Para ter experiência eu preciso fazer. Como é que eu faço? Aí teve vários comentários. Ah, é assim mesmo. Ninguém dá valor, ninguém bota a mão, não sei o quê. E depois algumas pessoas falaram uma coisa certa. Começa a fazer, começa a mostrar para suas amigas, para os seus parentes, postar nas suas redes sociais. Uma hora a coisa dá certo. Não desanime. Entendeu? E eu ouvi esses dias numa live e eu achei super bacana a história do bambu. Porque o bambu a gente sabe que é uma planta, uma haste, né? E essa haste ela é usada para muitas coisas e inclusive construções para lugares onde tem terremotos, sabe? Porque é uma característica, ela se dobra, ela deita, mas não quebra. Entendeu? Ela não desiste. E aí eu escutei que o bambu, a planta bambu, ela é uma das que mais demora a crescer, a aparecer a germinação dela. Por quê? Porque primeiro ela cresce a raiz, ela forma a sua raiz, ela se finca na terra, ela se arma, ela segura. Depois que ela está segura, aí ela começa a desabrochar. Um bom exemplo para nós, né? A gente começa querendo ser uma flor, a gente já pluft, igual pipoca. E aí não tem raiz. Igual a pipoca, sai rolando por aí. Entendeu? Então você, que é minha seguidora, que gosta de costura, e que às vezes começa e fala, esse trem tá difícil demais, nossa, não dou pra isso não. Não é assim que as coisas acontecem. Eu falo que o método SM é o método que mais te dá resultado positivo, sim, de cara. Mas ele não te entrega por osmose. Você precisa praticar, exercitar. E para isso nós temos o mini molde, para poder exercitar em miniatura e não estragar uma peça. Entendeu? Para poder entender como é que é o processo. Porque a alma da roupa é a modelagem. A modelagem estando bem, se você entende, se você começa já a pensar no acabamento, se você entende que tecido é que define o acabamento que você vai escolher, eu já falei isso várias vezes, vou repetir, porque eu acho que nunca é demais, porque as pessoas têm muita dificuldade. Se eu tenho, por exemplo, vou fazer um camisão, tenho o molde do camisão, beleza. Eu vou fazer ele num tecido de algodão. Qual que é o acabamento que eu vou escolher? Eu posso escolher aquela costura fechada no overlock e passar uma costura de reforço reta ao lado,
que eu chamo de costura fechada, que você une os tecidos com a costura reta e depois finaliza com overlock, ela fica fechada. Costura aberta é quando eu tenho overlock das duas partes, costuro e ela fica aberta, eu passo o ferro para abrir a costura. E tem também a costura inglesa, que é aquela que abraça o tecido, não precisa de overlock, só reta. Eu tenho uma parte menor, uma parte maior, que dobra sobre, fecha e costura em cima. Tem dela no ABC da costura, tá? Tem a costura francesa e tem a costura inglesa. A francesa já é o contrário. A francesa você costura, os direitos estão por aqui, aí você passa uma costura, depois você vira, e aí quando você costura de novo, você embutiu a borda do tecido. E ficou aquele filetinho bem delicado que nós chamamos de costura francesa. Então, só um exemplo aqui, né? Aí, você vai fazer o camisão em um tecido, um crepe georgette, uma musseline, uma seda. Na seda, você ainda pode até escolher a costura fechada. Naquela de algodão, você poderia, além da costura fechada, você poderia escolher a costura inglesa. Mas no crepe, no chiffon, que é transparente, que é levinho, parece um véu, né? Você vai escolher o quê? Costura francesa. Olha, mesmo molde, a mesma peça, resultados diferentes, consequentemente tecidos diferentes e escolha de acabamento diferente. Para você chegar nesse conhecimento, você tem que treinar. Então você tem que fazer o treino em retalhos, você tem que fazer o treino em miniatura. Depois você começa a fazer as peças do seu tamanho. Outra coisa, eu já oriento a fazer a peça primeiro no padrão industrial, porque o método SM, ele te ajuda a já fazer para vender e vai vestir bem, entendeu? Com exceção daqueles biotipos que são completamente diferentes. Por exemplo, eu com o método SM, eu sou pera, então eu tenho que pegar uma calça 48 e aqui em cima, às vezes eu posso até pegar o 46. Entendeu? Ou eu pego o 48, que é o que tá me vestindo, que é o do bracinho, tá? E aí eu faço uma alteração no meu quadril para que a minha calça fique bem bacana, né? Também posso fazer isso, certo? Então, eu visto o 48 tranquilo, visto, mas eu vou ter que ajustar na cintura. Então, eu também posso. Pego o 48 e visto e ajusto a cintura, que é o que acontece quando eu compro roupa pronta. Entendeu? Eu estou com uma bermuda, eu já mostrei para vocês várias vezes, as características de quem tem esse meu biotipo e vai comprar roupa pronta. A roupa que veste esse corpo não veste da mesma forma como veste uma ampulheta. Porque numa ampulheta vai ficar tudo certinho, entendeu? Vai ficar a cintura certo, quadril certo, bonitinho, direitinho. Por isso que é tão bacana o uso do elástico, né, que se propagou agora, né? O elástico, ele ajuda, não só nas calças e saias, como nas blusas também. E a gente está vendo uma profusão, né, de elástico na cintura de calça, de bermuda, de short, de elástico nos vestidos, né? Isso foi uma coisa muito dos anos 70, 80. A gente usou muito isso, acho que nos anos 80. Elástico era tudo. E era uma mão na roda, né, gente? Porque você não tem que estar ajustando, né? Você já põe o elástico e ele já se adequa. Se você engordou um pouquinho, ele se adequa, né? A coisa fica tranquila. Mas vamos voltar para o não desistir, tá? Então você tem essa árvore, esse bambu, como exemplo, que é uma árvore que finca raízes para depois crescer. Ai, Solange, mas o que eu vou fazer? Eu não sou uma planta. Não, você não é uma planta, você é um ser humano. Mas você vai fazer uma atividade, a sua raiz é, primeiro, aprender o ofício que você quer exercer. No caso nosso aqui, a costura. Então, gasta um tempo para fazer as coisas no seu tempo.
Você não vai pegar e já fazer com maestria. Você vai pegar, você vai ter dificuldade, você vai ter que refazer. Então, desse o tempo de aprendizado. Depois do tempo de aprendizado, começa a fazer roupa para você, para a filha, para a irmã, para a prima, para a amiga, para a vizinha. Nem cobra, fala, ó, me dá o tecido que eu vou fazer sua roupa. Eu tô aprendendo. Você tá entendendo? E aí você realmente está alicerçando o seu conhecimento para depois poder fazer roupa para vender, que é super fácil, que é só você interpretar o modelo na base que você escolheu, fazer a gradação tranquila, que você fizer a primeira peça, piloto, no 40 é só você ampliar tudo e tá tudo perfeito, vestindo bem, caindo bem, né? Decote, ombro, largura de braço, por exemplo. Eu fui essa semana no shopping, né? E aí eu experimentei, gente, se eu tivesse vestido bem, eu teria ficado com a bermuda e com uma camisa de linho. Porque, né, é mais prático, apesar que tá caro roupa, menina de Deus. Tá muito caro. Então tá valendo muito mais a pena mesmo agora você aprender a fazer, tá? Porque você vai fazer um baita de uma economia e se vestir bem. Porque também não adianta você falar assim, ah, não vou fazer costura de qualquer jeito. Aí eu compro o pano, faço de qualquer jeito, não vou vestir aquela roupa porque ela não vai ficar legal. Ela vai ficar cheia de defeito, não vai ficar bonita como a das revistas. Eu fiz o quê? Eu perdi dinheiro, eu não ganhei, né? Então, quando você tem um método bacana que te entrega uma solução real, aí sim, com acabamento e tudo mais. Bom, agora, tá bom, Solange, eu sou um bambu. Mas só que eu levanto, e aí o que acontece? Você tem um projeto de vida? Você sabe o que você quer da vida? Ah, eu quero costurar. Você quer costurar pra quê? Pra quem? Pra quê? Por quê? O quê? Tem gente que quer costurar peças de casa, de decoração, tipo um pano de prato, um bate-mão, uma almofada. É um estilo de costura. E gente ganhando dinheiro com isso. Tem gente que quer fazer roupa infantil. Ah, eu tenho criança, eu gosto de criança, eu quero fazer roupa de criança. Ah, eu quero fazer pra mim. Eu quero fazer umas roupas pra mim. Eu quero poder fazer uma roupa... Por exemplo, eu comecei a falar desse conjunto de linho, né? A bermuda era 48, quer dizer, olha, eu peguei 3 bermudas 48 de 3 marcas diferentes. Uma era um tanto assim, eu mostrei pro meu marido, era um tanto assim mais larga na cintura do que a outra. E essa, graças a Deus, ficou larga pra mim. Aí, a outra, essa de linho não fechava. A cintura dela não era compatível, né? O camisão vestiu, mas só que o braço torou, entendeu? Manguinha tarracada. Quando você tem um padrão, você sabe o que você precisa de folga, né? Para ter uma peça bonita, não é uma peça largona, oversize. O que é oversize? Aquela peça que não tem estrutura, ela é grandona. Tem gente que bota assim, todos os tamanhos, né? Tamanho único. Porque serve de mamana caducando. Às vezes sim, né? Então, você tem que saber o que você quer fazer da vida. Quando você quer, quando você sabe, você tem um projeto, você tem uma visão futura. Essa visão futura vai te alicerçar no dia a dia. Ela vai te deixar sair da fossa, sair da rotina, ter ânimo para fazer as coisas, entendeu? Então, eu ouvi outra coisa também que eu anotei aqui. Fidelidade. Porque persistência é igual fidelidade, né? Quando você persiste, mas você para no meio do caminho, às vezes você tá chegando na reta final, chegando na vitória, você parou. Fidelidade é a mesma coisa. Por exemplo, se você é casada, você tem seu marido, você não pode falar para ele, falar assim, ah, bem, eu tenho 99% de fidelidade para você, porque 1% eu guardo, assim, para fazer o que eu quero.
Não existe isso, ou é 100% ou é zero. Se você foi fiel 99%, 1% danou-se, né? A persistência, gente, é a mesma coisa. A persistência é você ter o foco. Você sabe onde você quer chegar. Eu tô olhando pro meu objetivo. E aí todo dia eu oro a Deus e coloco o meu objetivo para Ele. Eu entrego o meu objetivo, Senhor, me ajuda a chegar lá. Me ensina quais os caminhos, o que eu tô errando, o que eu tenho que mudar, o que vai facilitar a minha vida. Eu te garanto que Deus te ajuda. E aí o que acontece? Você persiste. Hoje, amanhã, não, tá demorando, é 1 mês, 2 meses, 1 ano. Tem coisas que demoram mesmo. Tem coisas que são assim, ó. Mas tem coisas que demoram. Então, aí é uma convivência nossa com Deus para saber por que tá demorando. Ou às vezes por que parou e você não consegue voltar. O que tá acontecendo? Você tem máquina, você tem tudo. E depois da pandemia você não consegue sair do lugar. O que tá acontecendo? Conversa com Deus. Entendeu? Porque a persistência, ela é fundamental. E persiste com Deus. Não tem aquela parábola que Jesus falou que tinha uma mulher e um juiz iníquo. Ela enchia tanto o saco do juiz que um dia falou assim, eu vou julgar essa causa para ela parar de me encher o saco. É bem assim que Jesus falou. Não que Deus seja assim, mas ele quis falar que até uma pessoa que não é de Deus, se você persiste, uma hora se alcança, entendeu? E agir. Ação sem diretriz, sem método. Você tá na cadeira de balanço, você tá movendo pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Você saiu do lugar? Não. Você tá na esteira, movendo. Você não sai do lugar. E é movimento. Se você estivesse na rua, você saia de um ponto e chegava no outro. Então tem ações que não te tiram do lugar. Elas até te cansam, porque você ficar na esteira te cansa. Você gasta energia? Gasta. Mas você chegou em algum lugar? Não. Talvez você tenha chegado nas calorias a menos, né? Então, aí eu tenho que ter método. Solange, minha vida é muito corrida. Para me aprender, eu tenho que pagar minhas contas. Levanta mais cedo. Tira um horário logo de manhã para você aprender, para não roubar suas energias. E depois, daquele horário, você vai e enfrenta seu dia. Faz aquilo que você tem que fazer para ganhar seu dinheiro, para pagar suas contas. Mas é um método, você tá entendendo? Você cria. Se você deixar para o final do dia, você não vai fazer. Você vai deixar para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. Entendeu? Olha, quando você testar, o treinar, o laboratório, ele realmente te ensina. Todas as alunas que fizeram o método SM, que você vê hoje tendo sucesso, elas treinaram, elas fizeram laboratório. Porque não dá para me passar tudo de mim para a pessoa. Ela tem que enxergar, experimentar, ver, palpar, para entender, para raciocinar e para poder ir sendo um profissional que olha o modelo e sabe o que fazer. Senão fica dependente, né? Aí ficaria dependente sempre de mim falar, não, olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Isso não é o objetivo do método SM, nunca foi. Tanto é que é por isso que tem muita confecção usando o método SM, muito ateliê de alta costura, roupa festa e noiva usando o método SM, muito, olha, eu vendi curso lingerie lá no sul pra caramba. Eu vendi moda praia aqui pra Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Outros lugares do Brasil também, mas esses foram os que mais compraram. Tanto é que aqui eu comprei
eu já falei pra vocês, eu comprei biquíni, eu tenho certeza que é da minha modelagem. A hora que eu olhei, eu falei, não preciso nem vestir, mas fui lá vestir, caiu como uma luva. E olha que eu já tinha rodado, eu já aconteceu comigo de rodar lojas e lojas e lojas e não cai, não veste, parece uma coisa, entendeu? Agora, quando você quer sucesso, aí existe um segredo. Que segredo é esse, Solange? Continua me escutando aqui que eu vou te contar, tá bom? O segredo é o seguinte: resolver problemas. Como assim, Solange? Qual que é o problema da pessoa que compra tecido para fazer uma roupa? Problema, vamos ver. Fica mais barato? Fica, do que as lojas nas roupas na loja, se ela quiser qualidade. Porque se ela estiver disposta a comprar roupa barata, aí não fica mais barato não, é mais barato ela comprar aquela roupa lá que a primeira lavada o negócio às vezes vai, ela já é mais ou menos assim, né? Então, um tecido que não é tão bom, concorda? Além de ficar mais em conta, ela tem uma roupa feita para o corpo dela, né? Então, é igual eu, por exemplo, tenho o braço aqui, ó. Então, eu vai fazer uma roupa para mim? Então, vou fazer uma roupa para mim. Eu vou fazer de acordo com que me dê liberdade de movimento, que eu me sinta bem, que tenha, que disfarce a barriga, né? Aquelas coisas assim, a gente procura isso. Roupa de festa, então, gente, é muito comum pessoa mandar fazer. E roupa do dia a dia também. Porque normalmente a roupa bonita é aquela roupa carésima. Pasmem vocês que uma bermuda tá acima de R$ 200. Uma bermuda de tecido de algodão, não é nem de linho não, tá? Então, se você quer às vezes um tecido melhor, uma roupa melhor, um blazer daqueles que você vê, sabe? Que tem aquele tchan, você vai pagar 4, 5 mil num blazer, com certeza. Mas você vai pagar o quê? Não vai chegar a R$ 500 no tecido, mais o trabalho da costureira fazer o blazer para você, dependendo da cidade que você mora, né? Dependendo da fama da costureira também. Porque tem costureiras, por exemplo, quanto mais famosas, às vezes elas se especializam em roupa festa, não faz também um blazer, né? Porque a modelagem é diferente, os acabamentos são diferenciados, então você tem que saber olhar isso. Então, quando você vai fazer uma roupa, você está solucionando um problema de alguém. Ah, eu não encontro roupa para mim. Eu vou nas lojas, ou eu sou muito pequena e só encontro roupa de criança. Ou eu sou muito grande e não encontro roupa que serve em mim. Às vezes até entra, mas fica curto, fica esquisito, ou não veste, não consigo vestir, porque às vezes eu tenho um biotipo muito diferenciado. E aí, você deixa de ser uma simples costureira para ser uma personal fashion. Não tem o personal... esqueci o nome, gente. Personal shop. Aquele que te ajuda a comprar. Né? O personal fashion é aquele que vai te ajudar a criar a roupa que você precisa. Entendeu? Então você passa a ser um profissional especializado. Não, eu vou atender meu cliente e vou descobrir quais são as suas necessidades e eu vou solucioná-las. Eu vou entregar para ele a solução dos seus problemas, das suas necessidades. Por exemplo, eu já tive cliente que eu já falei aqui, que era uma menina, uma mocinha, ia fazer 15 anos e tinha uma displasia. Eu até então nem conhecia isso.
Mas era uma menina cheia de traumas e recalques, por quê? Porque ela tinha um seio muito grande e o outro muito pequeno. Então ela usava sempre camisetona larga, folgada, sabe? Jaqueta, esse tipo de coisa. E ela ia fazer uma roupa festa. Roupa festa não podia ser um lençol jogado no corpo. Quando eu mostrei os modelos, que eu fiz um tomara que caia, ela ficou assim, amou o modelo e medo. Falei, confia em mim que você vai ficar bonita. E aí eu pedi um sutiã dela. Na época, eu acho que nem bojo tinha assim para vender muito não, sabe? Eu sou bem antiga, né? Quando eu costurei ainda era mais antiga ainda. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei o sutiã dela para poder, um lado tinha um pouco mais do que o outro. Quando ela vestiu, não tinha diferença. Olha, você vê a mãe chorando, a menina não cabia em si. Ela estava morta de medo. Mas desde a prova, eu já botava um enchimento ali e falava, olha, é isso que eu vou fazer. Eu vou suprir a necessidade do seio que é menor. Porque ela não podia ainda, pela idade, acho que ela não podia nem fazer cirurgia, entendeu? Então ela tinha que conviver com isso numa idade onde você quer ser linda, maravilhosa, você quer ser princesa. Entendeu? E é isso, gente. Quando você soluciona problemas, quando você foca no que você deseja, quando você tem aquela alegria, você tem que ter alegria de fazer, você tem que levantar, entregar para Deus o seu dia e faça isso com, sabe, com leveza. Separe o tempo para aprender. Nunca deixe de aprender. Não ache que você já sabe tudo. Mesmo que você já tenha excelentes resultados, ainda tem coisas que você precisa aprender. Não pensem vocês que eu não aprendo todos os dias, não. Eu tenho um monte de livro de costura. Eu sigo pessoas que até russas, eu sigo gente de tudo quanto é língua, até árabe, tudo. Porque quando eu gosto de uma coisa, eu quero aprender, eu quero saber. Você tá entendendo? A gente tem que buscar aprender cada vez mais para se qualificar, para entregar um serviço melhor e mais fácil. Tá bom? Então, olha, beijo grande, nosso bate-papo, nosso cafezinho hoje foi, né, bem puxado, mas eu espero que você tenha gostado e eu vou aguardar seu comentário aqui. Você deu o seu like? Você já lembrou de dar o like? Porque tem gente que fica só escutando e nem tá aí. Gente, o like de vocês é de graça, não custa nada e pra mim faz muita diferença, tá? Pro canal, tá bom? Beijo!